Olá, estamos começando mais uma teleconferência do ciclo sobre gestão universitária dentro do programa Oficinas de Gestão Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema sobre o qual nós vamos conversar neste programa é a gestão por competências nas instituições de ensino superior. E o nosso convidado é o professor Marcos Batista Lopes Dalmau, chefe do Departamento de Ciências da Administração, doutor em Engenharia de Produção e com larga folha de serviços prestados à instituição Universidade Federal de Santa Catarina, seja nos cursos presenciais, à distância, nos programas de especialização e pós-graduação em estrito senso na área de administração e gestão. Professor Dalmau, obrigado por ter aceito o convite para estar conosco neste ciclo sobre gestão universitária, exatamente para falar sobre a gestão por competências. Vamos começar tentando conceituar um pouco isso, o que seriam competências e como é que se pode definir a gestão por competências nas instituições de educação superior. Ok, muito obrigado. Primeiramente, então, dar as minhas saudações a você, Áureo, e àqueles que estão assistindo a esse programa. Dizer que é uma alegria poder aqui compartilhar de um assunto que eu entendo que é muito importante hoje para o gestor universitário, seja ele de instituição pública ou privada, mas ele é um assunto realmente muito, digamos, atual e ao mesmo tempo desafiador, tendo em vista que trabalha com um elemento que é fundamental em todas as instituições, que é o ser humano, pessoas, né? E principalmente aquilo que está agregados a ele. Então, quando se fala na questão de competências e gestão por competências, é importante destacar que competência hoje não é um assunto tão atual assim, apesar de tudo, né? A competência, ela é utilizada hoje num jargão popular como algo inerente, por exemplo, a uma posição no serviço público, né? Então, você tem que fazer tal coisa. Não, eu não posso fazer porque eu não tenho competência inerente ao meu cargo para fazer isso. Meu cargo não permite essa competência. A competência que se trabalha hoje na gestão ela é diferente disso, de algo inerente a um cargo. A competência, e aí é o que se entende, é um conjunto, né, de conhecimentos, habilidades, atitudes que uma pessoa tem, e se reúne, evidentemente, em que na sua aplicação laboral ela possa resolver problemas, coisas que aparecem em um volume absurdamente grande no dia a dia, mas ela entende o porquê que está resolvendo. O que é de diferente? O que tem de diferente nisso? Quer dizer, a gestão de recursos humanos tradicional, ela trabalhava esses três elementos que nós chamamos de chá, então conhecimentos, habilidades e atitudes, de uma maneira separada. Então, imagine o seguinte, um profissional hoje, para fazer parte de uma empresa ou seja ela pública ou privada, ele tem que ter conhecimento. Sim, é claro que ele tem que ter conhecimento. Ele tem que ter conhecimento, até porque isso provavelmente na sua execução vai possibilitar com que as coisas sejam realizadas. Mas quando a gente fala de conhecimento, que tem a ver com saber, existem pessoas que têm um conhecimento vastíssimo, mas na teoria, mas na prática nem tanto. Então o conhecimento, que é aquilo que a gente sabe, considerando o aspecto teórico e prático, ele é importante, sem sombra de dúvida, mas ele é importante por quê? Porque sem o conhecimento, né, não quer dizer que eu não possa realizar as coisas. Eu até posso, mas eu aumento o risco, eu aumento a probabilidade de não conseguir, ou de demorar mais, ou de, digamos, obter mais insucessos do que sucessos. E hoje isso na gestão é considerado algo inviável, sequer realizável. Então, isso tem a ver com conhecimento. A habilidade é você saber fazer. Quer dizer, eu posso ter muito conhecimento, mas não necessariamente eu sei fazer. E a habilidade é uma coisa que você treina, você vai aprimorando, você desenvolve. Então, vamos fazer uma analogia. Pessoas com muito conhecimento, mas não conseguem aplicar, porque falta habilidade para essa aplicação. Não é uma pessoa completa. Essa falta de habilidades, plural, ela também no cenário corporativo ou no cenário de trabalho, ela é nociva. Porque eu posso ter uma pessoa muito qualificada em termos de títulos,
mas que na hora do vamos ver não sabe fazer. E aí vem com aquelas desculpites tradicionais, né? Vamos fazer tal coisa. Não dá. Eu não tenho aquela ferramenta, eu não tenho isso, eu preciso daquilo. Então, a habilidade, ela tem a ver com isso. A atitude dos 3 componentes inerentes à competência, eu digo que ela é a mais, digamos, misteriosa, por assim dizer, e até mesmo mais complexa, Áureo. E por que ela é complexa? Primeiro, porque a atitude tem a ver com o ser. Quer dizer, você querer ser, você de fato trabalhar isso, você querer fazer, certo? Tem essa questão. E é muito pessoal, muito intrínseco. E é algo que depende não apenas do sujeito, mas dos estímulos que são gerados para esse sujeito, no seu contexto de trabalho, perceber aquilo e querer resolver as coisas, querer fazer as coisas. Então a atitude tem a ver com o ser. E a atitude ela é interessante porque justamente pelo fato de ser algo intrínseco ao ser humano, ela se torna misteriosa. Porque no contexto de trabalho é muito complexo, por assim dizer, você manter sempre atitudes positivas frente às inúmeras dificuldades, barreiras que todos os profissionais hoje, sejam eles pertencentes a instituições públicas ou privadas, têm no dia a dia. Então, você sempre manter essas atitudes positivas são desafios que hoje os gestores devem ter. Então, vejam bem, competência é conhecimento, habilidade e atitude, em que, somado tudo isso, no contexto das atividades laborais do dia a dia de um profissional, permitam com que esse profissional possa realizar alguma coisa que é pedido, é solicitado, é inerente ao seu cargo, para com que, digamos, o trabalho seja realizado. Isso é competência. Mas tem um outro componente, que todos nós, à medida que vamos trabalhando, nós vamos adquirindo experiências. E à medida que nós vamos adquirindo experiências, nós vamos nos tornando melhores. Ou pelo menos espera-se que nesse aprendizado inerente à experiência, nós nos tornemos melhores. E aí a competência, ela entra, a experiência, ela entra para reforçar essa questão da competência e, por consequência, meu juízo de valor. Porque é aquela história da pessoa que ela consegue antever. Não, eu já passei por isso. Eu não necessariamente vou resolver os problemas da mesma forma, mas eu já sei coisas que eu posso e não posso fazer. Então, isso é competência. O que ocorre? O que seria a gestão por competência? A gestão por competência, nós temos que derivar a palavra, nós temos que derivar o termo, melhor dizendo. Então, competência a gente já sabe o que é. O que seria a gestão? Gestão é esse processo. Quer dizer, você planejar, você direcionar pessoas, organizar as coisas, controlar, esse é o modelo clássico do conceito da gestão, mas que te possibilite o quê? Fazer com que as coisas possam ser realizadas e, por consequência, otimizando a questão dos esforços, otimizando a questão dos recursos, quer dizer, com aquilo que você tem. Então, a gestão por competências nada mais é do que o quê? É um processo, certo? Na qual você planeja, você direciona, você organiza estruturas, controla, no caso, as pessoas, por assim dizer, e esse controle não é um controle, digamos, não é no aspecto punitivo da coisa, não é, longe disso, mas é um controle no sentido de avaliação, verificar se as coisas estão sendo realizadas ou não, ou a contento ou não. Mas para quê? Para que tanto a organização quanto as pessoas atinjam o que elas se propõem, seus objetivos. Então, a gestão por competências, ela é no meu entendimento, uma grande técnica da administração, por assim dizer, que permite hoje um alinhamento. Né? Um alinhamento entre o quê? Entre aquilo que as organizações elas desejam e aquilo que os profissionais também desejam e entregam. Então, esse alinhamento ele é interessante porque eu posso trabalhar minhas práticas de gestão, as minhas políticas de gestão de pessoas para fazer com que isso seja alcançado. Então, isso é a gestão. Perfeito, professor. No contexto educacional e da educação superior especificamente, que é o ambiente, o universo, em que os gestores que participam deste e que acompanham esse ciclo de conferências sobre gestão universitária atuam, né? Existe alguma diferença entre gerir por competências numa instituição pública, por exemplo, sujeita e submetida a um conjunto de normativas e a uma cultura organizacional já consolidada, e o ambiente de instituições de ensino superior do segmento privado, enfim, é diferente você gerir competências numa e noutra? Olha, eu entendo que a resposta é sim e não. É uma resposta dual, né? E por que isso?
Porque se hoje nós considerarmos o cenário nacional, né, a cultura brasileira, tudo aquilo que acontece no sistema público, ele é bem diferente da iniciativa privada. Então, o que ocorre? Existe uma premissa básica, que é o aspecto legal, principalmente se nós pensarmos nas relações trabalhistas, isso não muda tanto no público quanto no privado. Então, o gestor universitário, o gestor de uma instituição de ensino superior, seja ela pública ou privada, é evidente que ele vai ter que, digamos, obedecer à lei. Isso aí é indiscutível. Mas na questão da gestão por competências, quando eu digo que tem diferença e não tem diferença, é que na iniciativa privada você consegue implementar muita coisa inerente à gestão por competências com menos amarras legais. E isso é um ponto não apenas facilitador, mas é um ponto muito positivo nesse sentido. E também pelo aspecto de que numa instituição de ensino superior privada, a questão cultural ela é diferente, ela é muito diferente. Até porque a cultura de uma instituição de ensino superior privada, ela tende a ser uma constante busca acelerada e por resultados, e faz com que, inclusive, as pessoas que trabalham lá tenham um acompanhamento e até mesmo, digamos, um patamar de metas que sejam, digamos, um tanto que distintos numa instituição de ensino superior pública. Não que na pública não possa ter. Pode ter, não há problema algum quanto a isso. Mas o que ocorre é que a diferença estaria ali. Agora, onde, digamos, não tem essa diferença? Porque, de certa maneira, a gestão por competências, ela trabalha uma linha de raciocínio que, como eu disse, ela promove um alinhamento, né? E quando a gente fala de competências, dentro das tipologias de competência, existe o que a gente chama de competências organizacionais, e assim como existem as competências chamadas individuais. As competências organizacionais representam tudo aquilo que uma organização, uma instituição de ensino, no caso, tem de excelência. Aquilo que lhe permite ser reconhecida para tanto. Segue um pouco a linha do planejamento estratégico, por assim dizer. Então, dentro desse aspecto, a competência organizacional é mais macro. Mas como é que surgem as competências organizacionais? Elas surgem derivadas de missão, de visão, de valores, coisas que são, assuntos que são inerentes ao planejamento estratégico. Então é muito importante, para aqueles que estão nos assistindo, pensar que se as suas instituições, ou se no caso, possuem um planejamento estratégico, estas informações serão importantes. Estratégias que foram elaboradas para essas instituições, elas serão importantes, porque elas me permitirão trabalhar o que a gente chama de competência individual, que é inerente ao sujeito. Então, o que acontece? Para exemplificar, uma instituição de ensino privada tem como objetivos abrir novas unidades ou abrir novos cursos num determinado período de tempo. E as suas estratégias, uma das suas estratégias seria, digamos, contratar pessoas para, evidentemente, trabalhar o projeto pedagógico desse curso, todo o aspecto estruturante desse curso, quer dizer, enfim, vamos entrar nessa linha. Que tipo de competência individual as pessoas têm que ter para cumprirem aquela estratégia e dentro daquela filosofia de trabalho que foi definido como algo inerente à competência organizacional? Então, isso é comum tanto no público quanto no privado. Porque não adianta eu pensar em estratégias de se fazer coisas que eu não tenha gente competente para tanto. Quer dizer, é uma perda de tempo, um desperdício de esforço, é um desperdício até de talento. E isso, ao mesmo tempo, cai num aspecto que a gente diz que é muito subjetivo na área de recursos humanos, né? Porque a gente não pode imaginar também, apesar de tudo, que as pessoas, quando entram na empresa, desligam o botão de satisfação e insatisfação. Isso não existe. Então, estas questões vão minando todo aquele comprometimento. Então, quando você consegue promover um alinhamento, quando você consegue promover esse tipo de desafios e até mesmo saber exatamente do que se precisa, você não dá o passo maior do que a sua perna, isso realmente possibilita. Agora, onde mais não é diferente? Então, além dessa questão estrutural, não é diferente também no aspecto de que você precisa realizar ações que são comuns. Então, para que eu possa fazer isso, eu tenho que mapear a competência. Se eu não sei quais são as competências dos meus profissionais,
Como é que eu sei o que eu tenho que fazer? Isso Como é que eu vou saber? Fosse o ponto de partida? É o ponto de partida. Sem isso é impossível. Então, assim, eu sou obrigado a mapear competências. E isso, inclusive, é um ponto interessante, porque nas instituições, tanto públicas quanto privadas, se eu não mapear competências, eu não sei quem eu tenho. E não é mapear só dizendo assim, que tipo de conhecimento você tem, qual é a sua formação. O fato de você mapear a formação não é mapear competência, é mapear conhecimento. E parte muito pequena. É um dos componentes, é uma parte muito pequena. Então, quando se fala mapear competências, o trabalho ele se torna mais complexo e maior. Agora, é um trabalho que, quando eu digo complexo, não é impossível e não é a questão do difícil. Ele é apenas complexo por quê? Porque uma instituição que tem várias posições, vários cargos, por assim dizer, isso fica muito claro porque cada cargo ele exige um conjunto de competências. Mas à medida em que nós somos ocupantes do cargo, não necessariamente nós teremos as mesmas competências, mas nós temos que ter aquelas que foram mapeadas, que são fundamentais para que as coisas sejam realizadas. Isso se torna comum. Agora, professor, existe alguma resistência, alguma dificuldade, algum nó a ser desatado quando se pensa em implementar um programa de gestão por competências numa instituição? Bom, para quem é de instituição pública, eu entendo que um dos grandes nós que tem que ser desatado é o aspecto cultural. Da cultura organizacional. Da cultura organizacional e principalmente o aspecto burocrático. Porque o que acontece? O servidor público, ele pode fazer aquilo que a lei diz que tem que fazer. Agora, aquilo que a lei não diz, fica naquele negócio, faço ou não faço. Né? Então, já começa por aí. Esse é o primeiro nó que tem que ser desatado. O segundo, porque também tem a ver com o quê? Isso na instituição de ensino superior público acontece com frequência. Qual é a base digamos, consulta ou de suporte para se contratar pessoas para participarem da tua instituição? Você utiliza o que está, digamos, catalogado no CBO, essa classificação brasileira de ocupações. Né? Quer dizer, e aquilo ali é muito genérico. Quando se fala por gestão por competências, eu costumo até dizer isso para todas as pessoas que trabalham com o tema, tem uma palavra que ela é muito forte e ela é exaustivamente utilizada, que chama-se contexto. Você não pode trabalhar a generalização, você tem que trabalhar o contexto específico da tua instituição. Então, o que acontece? Se você não trabalha desatando esse nó, se você trabalhar dentro do genérico, você vai ter dificuldade para implementar a gestão por competência. E no público, partindo da premissa que tudo está baseado no aspecto legal, isso se torna difícil. Porque como é que eu vou trabalhar algo específico, contextualizado, se a lei me diz para ser genérico? Então isso tem sido um dos grandes embates hoje, em nível nacional, para quem é da área pública, seja de instituição de ensino superior, como de qualquer outra instituição inerente à gestão pública do país, a respeito dessas questões. Como é que eu faço para ser específico, contextualizado, dentro de um aspecto legal que me limita? E tem acontecido aí alguns trabalhos interessantes, inclusive, não apenas em instituições de ensino superior, mas em várias instituições. O Tribunal de Justiça tem trabalhado muito forte nisso. Né? Nós temos visto aí trabalhos muito interessantes nos próprios ministérios do governo. Né? E isso é algo que vale a pena destacar, porque a partir do momento em que você vê o alto escalão do governo trabalhando dentro desse aspecto e normatizando tudo isso e adaptando as suas regras, eu entendo que já estão começando a desatar o nó. Então, o aspecto cultural, o aspecto burocrático nas instituições públicas. Nas instituições de ensino superior privadas, o que poderia ser, digamos, um fator, digamos que dificultaria ou representaria um nó, seria exatamente a questão da velocidade da implantação. Porque se você é uma instituição muito grande, não é simplesmente você mapear e deu, vai. Você tem que discutir isso, você tem que trabalhar os melhores modelos. Não, a questão do imediatismo, como em qualquer coisa, ela é muito nociva nesse sentido. Você tem que trabalhar com a linha de projetos piloto. E à medida que você vai trabalhando isso, é trabalhar também no aspecto de comunicação, de sensibilização, porque muita gente hoje, pertencente às instituições de ensino, não sabe o que significa. Elas estão trabalhando dentro do velho modelo de gestão, o que é compreensível, porque isso faz parte do que a gente chama de RH estratégico. Né? Então, as instituições de ensino, usualmente, entendem muito do RH com a folha de pagamento. E não é só isso, né? Muito pelo contrário, vai muito além.
Você trabalhar um RH estratégico, considerando o aspecto da gestão por competência nessas instituições, permite esse alinhamento que a própria metodologia, a própria ferramenta te incorpora, o que é interessante. Agora, são nós perfeitamente desatáveis, mas precisa, Áureo, principalmente do quê? Do comprometimento do gestor máximo, ou do conjunto de gestores máximo, e também de uma questão de continuidade. O imediatismo nesse sentido ele é complicado. Sensibilização e manutenção disso para esclarecimentos, para que você possa promover ajustes constantes. Professor, o senhor disse há pouco, reiterou que a gestão por competência é uma ferramenta de gestão, baseada em todas essas características que o senhor coloca aqui, mas existe um marco legal para a sua implantação? Existe um documento referencial? Tem um decreto 5070 que estabelece 5707, eu troquei os zeros de lugar, que seria a Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal. Como é que isso incorpora essa ferramenta da gestão por competência? Para as instituições de ensino públicas, esse decreto ele é norteador. Você pode trabalhar, evidentemente, com a lei do servidor público, não tem problema nenhum, mas o decreto 5707, que envolve a Política Nacional do Desenvolvimento desse profissional, ele é norteador. Porque ali é que ele trabalha forte a lógica da gestão por competência, nos mais variados aspectos. Então, assim, quem é de instituição pública tem que começar a entender o que está contido ali. E, inclusive também porque representa uma das grandes iniciativas por parte do governo, com um prazo até para certa implementação. As instituições estão trabalhando isso como uma meta, né? Se não me engano, o Tribunal até de Justiça tem trabalhado numa meta próximo ano, já ter muita coisa feita nesse sentido, o que é interessante. O decreto não fala de prazo, mas ele te norteia para tanto. Ele começa dizendo assim, o que pode ser feito, o que de fato tem que ser feito, o que para o gestor, inerente às secretarias de gestão de pessoas das instituições de ensino superior públicas, aquilo ali ele abre muitas possibilidades, certo? Na iniciativa privada não, na iniciativa privada ele não é, digamos, um termo regulador ou de destaque, até porque, como eu disse, o assunto competência ele não é novo no mundo. No Brasil, ele tem sido trabalhado, não faz um tempo, a gente começou a ter um ápice o início do ápice a partir dos anos 2000, quer dizer, se nós pararmos para pensar, 14 anos, né? Não é algo que diga assim, já chegou, está longe, eu entendo de chegar, mas na iniciativa privada, Áureo, as instituições de ensino, de certa maneira, podem começar, ou deveriam ter começado a trabalhar até muito tempo antes. O que ocorre é que na administração a gente vê muitas ferramentas, muitas metodologias que permitem, evidentemente, o gestor tentar trabalhar melhor a sua forma de gerir. Então, assim, a gente vê trabalhar a gestão por processos, né, você trabalhar a linha da gestão pelo Balance Scorecard e várias outras. A gestão por competência ela poderia ajudar nisso, e até porque existem, digamos, filosofias de trabalho. Então, na gestão por competências, existe a filosofia, por exemplo, europeia, que inclusive representa muito a escola francesa, que trabalha uma vertente. Né? Tem a filosofia americana, que é extremamente pragmática, que é uma característica inerente aos americanos, que trabalha uma outra linha. Tem a filosofia brasileira, que eu digo que é extremamente adaptável, isso é uma coisa muito positiva do país, né? Da cultura do brasileiro, a gente adapta muito as coisas e trabalhamos isso de forma contextualizada, a nossa rotina. Então, assim, na iniciativa privada não tem nada que diga assim, olha, o ponto de partida é esse. O ponto de partida é o gestor dizer assim, eu quero comprar a ideia e vou fazer. Porque eu entendo que isso aí pode me gerar um plus. Na pública, o marco regulatório. É o 5707. 5707. Com relação, talvez, a uma das etapas determinantes para a obtenção de resultados em qualquer instituição, de qualquer área, que é a etapa de seleção, de contratação, de ingresso dos profissionais que vão atuar, como é que você associa uma política de gestão por competências que a sua instituição pretende exercer com a porta de entrada? Quer dizer, você tem como incluir o processo de seleção de contratação no sistema geral da gestão por competência dessa instituição? Tem. E isso, inclusive, eu digo que é um dos assuntos que hoje mais
tem sofrido debates e até mesmo várias correntes de pensamento a respeito disso, que torna muito mais apaixonante essa questão, porque, vamos exemplificar, vamos começar com a iniciativa privada. Instituição de ensino superior privado, para contratar gente, para selecionar pessoas, independente se é para trabalhar como docente, para trabalhar, por exemplo, numa secretaria de curso, para trabalhar como coordenador de curso, independente do que seja. Como é que funciona geralmente? Uma instituição privada geralmente utiliza as técnicas mais comuns de seleção. Faz lá uma análise de currículo, né? Faz ali, de repente, uma entrevista, tá ok, tudo bem. Uma dinâmicazinha, tudo. A questão não é essa. A questão é o que está contido nisso. Então, assim, vou analisar currículo, tá bom. Vou analisar só a escolaridade, me interessa. Eu tenho que analisar escolaridade, eu tenho que analisar, de repente, os cursos extra, eu tenho que analisar se tem domínio de língua ou não. Tenho, só que isso é compatível ao que, de fato, o cargo exige? Tá. Analisei o currículo ele é estático. Representa, de fato, competência para a pessoa fazer. Numa entrevista, tu não pode garantir que uma pessoa tem competência para fazer o que tem que ser feito. Ainda mais porque se a entrevista for mal conduzida, e muitas vezes o entrevistador vai perguntar e vai ficar seduzido por aquilo que foi dito. Acontece, a gente não entra no mérito, porque por mais experiente que seja o entrevistador, né, eu entendo que, assim, às vezes a gente não pode também tirar o mérito da pessoa que está de fato respondendo as perguntas, que também pode ser aquilo mesmo. O problema não é esse. Mas o problema é que a entrevista, por si só, ela não mensura a competência. Então, assim, numa instituição de ensino superior privado, você tem que começar a trabalhar a linha das dinâmicas? Pode ser. Pode trabalhar a linha, por exemplo, de prova prática? Pode ser. Pode trabalhar a linha de simulação? Também. Desde que aquilo reflita o quê? O que a pessoa vai encontrar no dia a dia. Então, a partir do momento em que você consegue simular, enfim, trabalhar de maneira diferente, mas na prática, o que a pessoa vai encontrar no dia a dia, você já consegue ter uma visão. Você já consegue ter... Exato. Aí você assim, aquilo ali me interessa, aquilo ali me agrada. Quer dizer, você consegue. Agora, no método tradicional, currículo e entrevista, você não consegue ver. E é muito comum assim, né? O candidato é excelente. Aí você está contratado. Passou um mês, cadê aquele candidato perfeito? Mas é por quê? Também porque a pessoa, quando entra na instituição, aí sim ela está se deparando com o seu trabalho, está se deparando com as ferramentas de fato. Então, assim, a gestão por competência, a iniciativa privada, numa instituição de ensino superior, inclusive, ela te permite modular e adequar melhor. Isso é fantástico. Isso é uma grande ajuda para o gestor dizer assim, esse aqui tem mais chance. Você diminui um pouco o erro. Agora, na pública é diferente. Na pública, por isso que eu digo que é onde está a grande discussão. E eu imagino que as pessoas que estejam assistindo, que são de instituições de ensino superior públicas, já devem ter passado por isso. Como é que hoje é o processo seletivo de uma instituição pública? Prova. Está lá no edital o que você tem que fazer. Então, por exemplo, um docente. Né? O docente vai lá responder, vai ter que entregar o seu currículo. Ok. Vai ter que, de repente, fazer uma prova. Ok. Certo? Vai passar por uma entrevista, vai passar por uma aula. Ok. Então, excelente. Agora, o que ocorre é que, a partir do momento em que você começa a fazer atividades inerentes à gestão por competências, em que a subjetividade da avaliação ela aumenta, você tem o que te limitando na prática? O aspecto legal, né? Por que o candidato A passou e eu não, se eu respondi tudo? E essa questão de julgamento de valor subjetivo no público, ele é discutível. Então, por que as instituições geralmente costumam fazer provas extremamente objetivas, A, B, C, D, E? O que aquilo mensura de competência? Competência? Nada. Mensura conhecimento e olhe lá. Porque a partir do momento que você dá A, B, C, D, E, você está dando 20% de chance por questão para a pessoa, digamos, saber ou não. Então, a gestão por competências, a seleção por competências, melhor dizendo, numa instituição de ensino superior pública, ela pode ser diferente. Ela pode ter um peso maior nas atividades que envolvem
a praticidade do negócio. E aí eu destaco, eu entendo que a Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, e outras instituições de ensino superior que trabalham com isso no país, tá começando a mudar, elas estão começando de fato a entender que não basta eu pensar na objetividade apenas. Eu tenho que trabalhar isso. E elas estão começando a se municiar, digamos, se garantir, se criar condições de resguardo a respeito das inúmeras possibilidades que o candidato, de repente, que não passou, vai entrar com recurso para atravancar o processo. Isso acontece, é inevitável, enfim, e é um direito, certo? A gente não pode também deixar de destacar o direito daquele que não conseguiu. Mas o que elas fazem? Gravam. Isso é interessante. O processo, para ter a maior lisura possível, mas o maior peso está vindo aonde agora? Por exemplo, no docente, como foi falado. Vai dar aula, amigo. Dá uma aula aqui. Deixa eu ver como é que é a tua aula. E se simula isso. Porque assim, você pode pegar uma pessoa que é uma autoridade curricularmente falando, mas que de repente pode ter um desempenho que não é satisfatório de acordo com a cultura da instituição. Quer dizer, se você não faz isso na seleção, como é que fica? E isso vale para qualquer outro cargo, secretaria, enfim, digamos, coordenador de curso. Você pode trabalhar isso, só que tem que adaptar. Então a seleção, eu entendo que ela, por competências, ela está entrando num caminho interessante. E isso que eu acho que a gente, enquanto país, precisa só de novo desatar os nós para que as coisas possam ocorrer melhor. Bom, passou a seleção, profissional contratado, e a formação continuada dele, o aperfeiçoamento, a capacitação e treinamento associados à gestão por competência. Em que nível ela se dá? Você pode corrigir rumos, por exemplo, selecionei mal ou inadequadamente, mas ele tem potencial e eu aposto nessa formação seguida dele? Pode e deve. É muito comum as instituições de ensino, sejam elas superiores públicas ou privadas, terem digamos, uma política de formação. Nas instituições privadas, é muito comum que o servidor, o profissional, melhor dizendo, dessa instituição, ir buscar cursos fora. Isso é muito comum, ou até mesmo a própria instituição promove os cursos dentro com o seu corpo funcional. Até aí, excelente. A pública também tem isso, mas até aí, excelente. Qual é a diferença de um desenvolvimento por competências? É que o teu desenvolvimento passa a ser não apenas, digamos, a longo prazo, mas você consegue ter uma projeção daquilo que tu tens que fazer para alcançar o que a tua posição exige, o que as tuas atividades laborais exigem. Você não fica no casulozinho do cargo apenas, você vai além. E outra, né? O desenvolvimento por competências, ele parte da premissa de que você vai trabalhar de forma contextualizada a tua realidade. Então, o treinamento de conhecimento, ele passa a ser diferente. Porque ele não é apenas um conhecimento genérico, ele tem que trabalhar um conhecimento aplicado à realidade. A questão de habilidades não é um desenvolvimento apenas genérico, oratória. Não, é uma coisa específica para a tua habilidade, você norteia. Na instituição pública, a situação ela é similar. E até porque o decreto 5707, ele te exige trabalhar os aspectos contextualizados. Então, o que é o bacana disso? Você pode fazer treinamento? Pode. Você pode financiar o treinamento, ou melhor, desenvolvimento do seu servidor, o seu profissional? Pode. Só que você começa a trabalhar dentro de alguns pré-requisitos. Você quer fazer? Olha, você pode fazer, mas você tem que chegar aqui. O teu patamar é esse. Então eu espero que a metodologia de desenvolvimento desse curso que você vai fazer atenda a isso. E aí você começa a ter um outro tipo de avaliação. Você consegue ver, inclusive, que é um assunto que também está muito em pauta hoje a respeito de gestão por competência, que é chamado trilhas de desenvolvimento. Você permite com que o profissional, sabendo onde ele tem que chegar, o que ele tem que fazer. Então, pode ser um curso, pode ser uma palestra, pode ser ele mesmo dar um curso, enfim, várias possibilidades. O que torna um negócio muito interessante, várias possibilidades. Você não fica naquele negócio fechadinho que tem que ser só um curso presencial ou um curso à distância. Você vai além. E não é uma coisa genérica, basta fazer e deu. Vai além. Então, na questão do desenvolvimento, eu entendo que você possibilita um norte muito mais interessante e você também compartilha com esse profissional
seja ele público ou privado, a responsabilidade do desenvolvimento. Porque o trem está passando. Quer dizer, você está no trem ou você está correndo atrás do trem? Vai chegar uma hora que você vai cansar, e aí como é que fica? Isso em termos de empregabilidade, por exemplo, de quem é da iniciativa privada, gera um risco. Da pública gera uma estagnação que hoje não é, eu entendo que não é nada positivo, né? Agora, professor, como é que é possível identificar, por exemplo, na avaliação de desempenho das organizações, se de fato esse conjunto de conhecimento, habilidades, atitudes que geram a competência, como é que isso é mensurável, isso é perceptível, a avaliação de desempenho consegue registrar esse momento, esses resultados? Olha, eu entendo que sim. Eu realmente entendo que sim, é possível. Também, resgatando aquela questão, público ou privado tem diferença? Sim e não, mas eu entendo que sim. Vamos lá. Pela iniciativa privada. Uma avaliação de desempenho por competência de uma instituição de ensino superior privada, ela é extremamente contextualizada e ela não fica restrita apenas a uma questão de metas. Eu tenho que trabalhar o como foi alcançado o resultado ou como foram alcançadas as metas. Quer dizer, não basta eu pensar nisso. Alcançou, tá, e daí? Então, assim, eu consigo trabalhar, ou eu tenho condições de trabalhar um processo de avaliação. E o que é essa avaliação? Nada é uma análise comparativa entre aquilo que o profissional entrega frente àquilo que eu espero que ele entregue. Quer dizer, eu não tenho muita possibilidade. Ou ele entregou, ou ele não entregou. Se entregou bem ou se entregou mal. Exatamente, aí começam as escalas a respeito disso. Mas o que ocorre? Quando você faz um processo de avaliação de desempenho, seja ele para instituições públicas ou privadas, uma coisa muito interessante, porque hoje as pessoas muitas vezes questionam, e quando eu falo as pessoas, muitos gestores e muitas pessoas na posição de avaliadores e avaliados questionam a eficácia de uma avaliação de desempenho. Isso acontece por quê? Porque as pessoas, quando fazem, elas acreditam que a avaliação de desempenho é só você chegar num dia específico e preencher um formulário. Não é isso. É muito além disso. Isso é uma visão reducionista do processo. Uma avaliação de desempenho é você acompanhar, você orientar nesse sentido como é que está indo de fato o trabalho da pessoa. E a gente costuma fazer isso no dia a dia, muitas vezes de maneira informal. Então, assim, funciona? Claro que funciona. Nós somos avaliados por todos santo dia. Entende? Agora, nós somos avaliados pelo quê? Essa é a questão. Então, vejam bem, se eu não conheço o que a pessoa tem que fazer no dia a dia de trabalho, como é que eu vou avaliar? E hoje, infelizmente, se percebe que existem avaliações de fragmentos do teu dia a dia. A capacidade de julgamento do ser humano ela é fantástica, mas você julgar, você dizer assim, olha, mensurar o resultado do trabalho de alguém por flashes, por fragmentos, não é adequado, seja na pública quanto na privada. Então, você construir um processo desse e trabalhar o seu corpo profissional, sensibilizando e entendendo que aqueles critérios, e são vários os critérios que você pode fazer, inerentes às suas posições de forma contextualizada. Aqueles critérios são para trabalhar a linha da melhoria contínua. Isso na iniciativa privada ele é visto de outra forma. Principalmente se em função dos resultados da avaliação de desempenho, você, digamos, ligar a uma situação de recompensa, seja ela financeira ou qualquer outro tipo de recompensa, ao profissional. As pessoas veem de forma diferente e espero-se que muitas vezes não corporativista. Na pública o desafio ele é basicamente o mesmo, mas tem outro ponto. Porque na pública nós somos avaliados de acordo com o que a lei exige. Então, assim, é uma crítica muito pessoal. Eu diria até o seguinte, como eu falei, nós não temos como escapar do aspecto legal. Mas nós poderíamos, enquanto gestores, criar um instrumento de avaliação paralelo no sentido de você chegar para a pessoa e dizer assim, pô, você poderia melhorar aqui. Porque alguns pontos que são inerentes à avaliação de desempenho, baseados no aspecto legal, eles são extremamente genéricos. Então, exemplo, organização. Do quê? A tua noção de organização pode ser diferente da minha. E assim, o termo organização, então, organização é muito amplo. É organização do quê? Da tua rotina de trabalho? A minha mesa está limpa, eu sou organizado. Exato, organização do seu tempo. É organização do quê? Quer dizer, é muito amplo. Agora, quando você trabalha na linha da gestão de competência, você pode ter vários níveis de organização.
Organização do tempo, da sua mesa de trabalho, da sua rotina, da sua aula, exemplo, né? Quer dizer, nessa linha, disciplina. Para quê? Em relação a quê? Quer dizer, é disciplina para cumprir a sua tarefa? É disciplina para você obedecer as coisas? Disciplina para quê? Se você não coloca o contexto, fica muito amplo. Então, qual é o problema disso? Na pública, você tem que trabalhar um instrumento, ou tentar criar um instrumento, para que te possa, evidentemente, dar resultados de ferramenta de gestão. Então, assim, o aspecto legal vai ser deixar de lado? Não. Mas você pode, inclusive, subsidiar o aspecto, a avaliação legal por isso. E isso tem sido discutido muito no estágio probatório. Porque o estágio probatório de que a instituição de ensino superior pública, às vezes você vê que você é avaliado por coisas que não necessariamente você faz, ou você faz com menos intensidade. E na gestão por competências tem dois termos que são muito interessantes. O que a gente chama de trabalho prescrito e o trabalho realizado. Então perceba o seguinte, um auxiliar administrativo. Qual é a diferença do auxiliar administrativo numa instituição de ensino superior pública, certo? Qual é a diferença dele, auxiliar administrativo, para um administrador? Você vai ver a descrição dos cargos, é basicamente a mesma. É basicamente a mesma. No dia a dia, você vê que eles fazem basicamente as mesmas coisas. Então assim, ó, como é que você diferencia isso? Trabalho prescrito versus trabalho realizado. Eu vou avaliar alguém, ele tem que ser compatível à minha realidade. Então, na instituição de ensino superior pública, o desafio é o mesmo do que na privada. A questão do processo de avaliação. Mas a esquematização ela se torna um pouco diferente. Agora, nós estamos daqui a pouquinho nos encaminhando já para o encerramento, mas o professor Dalmau fez menção rapidamente ali a questão, vamos dizer assim, da resultante de uma avaliação de desempenho, consideradas as competências de cada profissional, e de que forma isso resultaria, por exemplo, num estímulo remuneratório, num plano de carreira, numa estrutura que permitisse àquele profissional que demonstrasse competência, que pudesse ser avaliado pelo conjunto das suas habilidades, conhecimentos, atitudes, saberes, enfim, ganhar mais do que o outro, por exemplo. Como é que se lida com isso do ponto de vista da gestão por competências? Bom, nesse caso em específico, está aí talvez um dos grandes dilemas do gestor público ou privado. Porque assim, a questão da recompensa mais voltada para a remuneração, eu entendo que uma coisa é o salário. Ok, o salário é inerente ao seu trabalho e é uma relação fruto de um contrato trabalhista. Você tem um salário. Ok. Agora, o seu salário, ele tem como base, inclusive, o termo salário base. Ok. Então, numa instituição de ensino superior privada, eu posso ter pessoas que, digamos, ganham mais porque já tem mais tempo de casa, e aí você vai tendo, evidentemente, pode ter, melhor dizendo, algumas coisas diferentes em relação a isso, titulação, né? Enfim, isso pode. Mas o salário base é inerente ao teu cargo em específico. Agora, na gestão por competências, eu posso criar, digamos, condições alinhadas, inclusive, junto a uma avaliação de desempenho, em que permita eu criar, no meu profissional, um desejo de aprimoramento constante. Perceba o seguinte, olha só, quem mais ganha, ou quem mais pode ganhar, com um profissional que tem um desejo constante de fato, se aprimorar, se aprimora e entrega para o seu cliente um resultado excelente, além da própria instituição? É isso que eu acho que a gente tem que, digamos, começar a distinguir e, quem sabe, apostar. E por que eu te digo isso? Porque, assim, é evidente, as leis trabalhistas hoje no Brasil, elas realmente fazem com que o custo profissional seja elevadíssimo. Eu entendo isso. Mas o que acontece é que a partir do momento em que você tem um profissional que começa a ter uma competência que o distingue dos demais, isso é um trunfo que você tem. Não adianta mais as instituições de ensino, vamos falar do docente de novo, não adianta mais as instituições de ensino dizer assim, nós temos muitos doutores. O Brasil é uma fábrica de doutores. Dependendo da região do país onde você estiver, é impressionante, assim, multiplica-se os gestores, né? Doutores, melhor dizendo. Então, o que acontece? Quando você fala da remuneração alinhada a uma avaliação de desempenho, quer dizer, a pessoa vai
te entregando mais e te entregando melhor, é natural que você queira segurar essa pessoa. Então você pode trabalhar a linha da gestão por competências para criar um desejo permanente de, digamos, desenvolvimento de competências, sem problema nenhum, certo? Eu entendo que isso é uma coisa positiva. É evidente, vai aumentar, digamos, o teu custo? Vai, mas e o resultado que essa pessoa está trazendo? Você também pode trabalhar isso a teu favor. Você pode e deve. E na pública já é diferente. Na pública, a questão da remuneração hoje está se tornando um dos grandes tabus também. Por quê? Porque além do aspecto voltado à meritocracia, tem um aspecto legal da segurada. Quer dizer, por que o fulano está ganhando mais do que eu se eu faço a mesma coisa que ele? Então isso hoje está sendo discutido. Minas Gerais é o estado que hoje eu entendo que se tornou uma referência, até de certa maneira pioneiro, no sentido de trabalhar um pouco a quebra dessa cultura e do aspecto legal de uma maneira mais adaptável, para trabalhar a remuneração por competências. Mas todos os assuntos inerentes à gestão por competências, considerando a prática de RH, remuneração ele é o mais polêmico. Mas, em contrapartida, a gente não pode, de novo, deixar de pensar nos benefícios que se tem disso. Então, assim, no público eu entendo que hoje ainda é um grande tabu. Na iniciativa privada, eu entendo que é uma grande oportunidade de você ter de manter um corpo profissional, seja em qual for a posição, que te faça diferente. E isso, lá na frente, gera resultado. Bom, nós estamos aqui conversando com o professor Marcos Dalmau, chefe do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, em mais uma dessas teleconferências do ciclo sobre gestão universitária no programa Oficinas de Gestão. Professor, para a gente encerrar nossa conversa, é possível projetar aí os futuros desafios, oportunidades, perspectivas da ferramenta de gestão por competências no universo do ensino superior? Eu entendo que sim, e pelo menos no meu entendimento, o futuro tende a ser muito promissor. É evidente que teremos desafios, como gestores nós teremos desafios, né? E desafios que não dependem, digamos, apenas da nossa boa vontade ou comprometimento para resolver, mas é um desafio promissor porque a sociedade como um todo, e principalmente o indivíduo no país como um todo, está buscando, evidentemente, não apenas se consolidar, mas está buscando também, digamos, uma mudança. E isso para a gestão é interessante. O que eu acho que nós temos que trabalhar forte? Primeiro, uma cultura voltada ao aspecto da meritocracia. Não que, de repente, as pessoas que estão nos assistindo já não estejam trabalhando. Se estão, que bom. Mas a gente trabalhar o aspecto da meritocracia. Mas é a meritocracia aplicada. Porque a meritocracia me permite o quê? Visualizar no dia a dia. Esse aqui merece o que fez. Então, assim, a gente não pode ficar só nas intenções, sabe? E principalmente nas desculpites. É desafiador? Mas temos que fazer. Então, assim, eu entendo que a gestão de competência ela pode ser utilizada como uma ferramenta que te permita fazer mais essa ponte e encurtar os caminhos para que essa meritocracia de fato aconteça e, por consequência, em termos de resultados de gestão, todos saírem satisfeitos. O segundo é o aspecto legal. No país já estão tendo várias discussões, então, tanto na iniciativa privada, as associações comerciais, as câmaras de dirigentes lojistas, enfim, as entidades que trabalham com a iniciativa privada e não apenas de instituições de ensino, né? Mas elas têm trabalhado forte uma sensibilização e até mesmo uma adoção dessa linha, dessa proposta de trabalho que é a gestão por competência. Mas na pública a gente vê muita coisa sendo capitaneada pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que tem trabalhado fortemente isso. E isso, inclusive, também tem sido muito visto, Áureo, na parte da saúde. Que é o quê? Nada mais do que... É extremamente pragmático nesse sentido. Quer dizer, a área da saúde ela tem um mérito muito interessante, talvez por ser uma característica inerente, né, ao que se faz, mas você tem que ter competência para atuar. Aliás, você tem que ter competência para atuar em qualquer lugar, mas ali você não tem chance de erro. Então você tem que estar sempre preparado. Então isso é muito importante. Então
estas questões legais estão realmente sendo discutidas. Existem vários fóruns, vários encontros de profissionais inerentes a instituições públicas e privadas que vão para debater, para se propor coisas e até mesmo para se melhorar o que se entende por isso, trabalhando o modelo brasileiro, que eu acho que tem que ficar muito claro. Por fim, eu entendo que, digamos, uma questão de desafios e oportunidades futuras é que o gestor dessa instituição, tanto pública quanto privada, mas o gestor, ele tem que estar não apenas convencido, mas ele tem que saber o que é. Quer dizer, é importante que esse gestor ou esse grupo de gestores entenda as várias possibilidades de uma gestão por competências e os benefícios que se traz com isso. A partir do momento em que você sabe disso e compra a ideia do negócio, vem de cima, né? E quando vem de cima, é um outro entendimento, é um outro comprometimento daquilo que você tem que fazer e o trabalho tende a fluir. Agora, se não houver essa compra e esse entendimento da gestão, da ferramenta que se tem, é evidente que aí o negócio complica. Mas é perceptível no país que várias instituições de ensino inclusive, já estão migrando para isso. Que realmente as possibilidades são muito, muito amplas. E é evidente que, em termos de resultados, isso vai te dar um diferencial. Maravilha, eu quero agradecer ao professor Marcos Dalmau pela disponibilidade de estar aqui conosco, para vocês também que nos acompanharam, e fique atento aos ambientes virtuais do programa Oficinas de Gestão para ver a programação das próximas oficinas. Obrigado, professor. Eu agradeço. Até a próxima.